Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja a abrindo a palavra de Deus lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a verso 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que traz ensinos, orientação para nossas vidas, segundo a Tua vontade. Que Teu Santo Espírito ilumine o entendimento da Tua igreja, Pai, para entender a Tua vontade revelada na Sua palavra, Pai. Me capacita a transmitir a Tua palavra, Pai, com fidelidade, com clareza, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós percebemos que no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade, as pessoas estão cada vez mais inquietas, ansiosas, né? Passando por, às vezes, problemas de síndrome do pânico, excesso de ansiedade, né? As pessoas hoje vivem num ativismo, numa correria, né? Muitas pessoas fazem vários e vários cursos, né? Tem vários trabalhos, né? Então as pessoas estão sempre em movimento, sempre em mudanças, né, de emprego. Então nós vemos que nosso mundo está nesse ativismo, nessa correria, né? E isso gera muita ansiedade, muita preocupação, muita irritação. Então nós vemos nesse texto aqui de Lucas 10, verso 38 a 42, essa história de duas irmãs, Marta e Maria. Então nós vemos que Jesus está de caminho para Jerusalém, desde que desceu do monte da transfiguração. Ele demonstra uma firme resolução de ir para a cruz. Crescia a oposição, a perseguição a Jesus, e ele seria entregue na mão dos pecadores. É nesse contexto que Jesus chega a Betânia, em onde morava essa família amiga de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Essas duas irmãs moravam no vilarejo de Betânia com seu irmão Lázaro. Betânia era uma parada regular para Jesus em suas viagens. Marta e Maria eram muito diferentes em vários aspectos, mas semelhantes numa questão. Elas amavam Jesus, elas eram amigas pessoais de Jesus e eram amadas por Jesus. Em João 11,5 está registrado: ora, amava Jesus, a Marta e sua irmã e a Lázaro. Era uma família hospitaleira. Marta é descrita como a dona da casa, e pelo fato de seu nome aparecer primeiro no texto, significa que era a mais velha das irmãs. Quais lições podemos aprender com essa passagem da Escritura? O que Deus quer nos ensinar aqui? Observando o texto, fica claro quem está no comando: Marta. Ela é a dona da casa, ela é quem fica com todo o trabalho
a responsável para que tudo dê certo. Maria, sua irmã, se assenta aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Observando também, vemos que Marta é a mais ativa e trabalhadora das duas irmãs. Mas Jesus coloca outros critérios, outros valores. Ele prefere os ouvidos abertos de Maria do que as atividades cansativas de Marta. Esse texto nos ensina algumas preciosas lições para a vida cristã, para a nossa vida, irmão, para termos uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada, que glorifica a Deus, né? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós aprendemos que a adoração deve ter prioridade na vida cristã, que a adoração deve ter prioridade na vida cristã. Versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. No sentido real, irmão, Marta reagiu de forma natural, porque em circunstâncias normais, a irmã mais nova deveria ajudar a mais velha a servir as visitas. O que Marta esperava que Maria fizesse era em si muito bom e justo, era o certo, era o correto. Contudo, o que Maria escolheu, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus, assentada, adorando e dando toda a atenção a Jesus. Essa prioridade é maior do que o serviço. Essa é a boa parte que não lhe será tirada. O coração humilde e devoto de Maria era muito melhor para Jesus do que o banquete que Marta preparou. Isso demonstra que adorar Jesus é a mais alta prioridade para todo cristão. Nada, nem mesmo o melhor dos serviços a Jesus é mais importante do que dar atenção a Ele e adorá-lo. É perigoso, até para pessoas que amam Jesus, que são devotas de Jesus, que amam profundamente a Cristo, né? Se preocupar tanto em fazer as coisas para Cristo, fazer a obra de Cristo, se esquece de se aquietar e ouvir seus ensinos e adorá-lo. Boas obras, irmãos, são expressões essenciais da verdadeira fé, mas devem fluir de uma verdadeira comunhão com Cristo. Afinal, nossas próprias boas obras nunca poderão ser um meio de merecer o favor de Deus. Por isso que a Escritura, a Bíblia, enfoca o que Deus fez por nós, não o que nós fazemos por Ele, né? Marta amava o Senhor profundamente, ela fez o melhor para o Senhor, ela tinha uma fé autêntica, verdadeira, mas ao negligenciar o que era mais importante, ela e se ocupar de meras atividades, corre para lá, para cá, tentando fazer o melhor para Cristo, um banquete para Cristo e seus convidados. Os discípulos já estavam ali, talvez outras pessoas estavam juntos com Jesus ali, né? Ela se tornou espiritualmente desequilibrada, ela se tornou severa com sua irmã, ela se tornou crítica com sua irmã, ela humilhou a sua irmã na frente das outras pessoas, ela se tornou soberba, arrogante, a ponto de chamar a atenção do próprio Senhor Jesus. Senhor, não importa que minha irmã tenha que deixar de eu servir sozinha, manda que ela venha me ajudar. E Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então a boa parte, irmãos, da vida cristã, a melhor parte, a mais importante para o cristão é estar aos pés de Jesus, para ouvir seus ensinos e adorá-lo, dar toda atenção a Cristo.
Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós nos aquietemos na sua presença para ouvir seus ensinos através da leitura, da meditação da palavra, da vida de oração. Ele quer que nós estejamos aos pés do Senhor. Apocalipse, irmão, 3:20 lá, escrito para aquela igreja lá e para nós hoje, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ali cear é manter comunhão. Cristo quer ter acesso ao nosso coração, quer que nós tenhamos constante comunhão com Ele, que possamos nos aquietar para ouvir seus ensinamentos, né? Jesus em João 10, ele diz que Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. As ovelhas suas ouvem a sua voz e o seguem. Nós precisamos ser um povo de Deus que se aquieta na presença do Senhor. O melhor da vida cristã, irmão, nós temos muitas coisas para fazer. Temos que evangelizar, temos que fazer obra social, temos que visitar os irmãos, temos tantas coisas para fazer, mas não podemos deixar de nos aquietarmos na presença do Senhor. Lá em Atos 6, nós aprendemos também com os apóstolos, Atos 6:4, que a igreja tinha crescido, havia muitas viúvas para serem assistidas, pessoas necessitadas pela assistência social da igreja, e eles colocam uma prioridade na vida deles. Nós não deixaremos de orar e estudar a palavra de Deus. Nós nos consagraremos à oração e à palavra de Deus, né? Vamos fazer outras coisas, mas não deixaremos de buscar a presença do Senhor. O mais importante, irmãos, de que você já falou com Jesus hoje? Aquela frase que está rotulada aí nas propagandas, nos carros. Você já falou com Jesus hoje? É importante nós falarmos. Todo homem fala com Deus de uma forma ou de outra, na hora da dor, na hora da dificuldade, até o ateu clama: ai meu Deus, na hora da dificuldade. Mas o cristão, irmão, que tem um coração voltado para o Senhor, quer ter comunhão com Deus, quer viver uma vida que agrada a Deus, ele tem que saber que o melhor, o mais importante, o mais necessário, aquilo que não nos será tirado, é a comunhão com o nosso Deus. Deus nos salvou para nós termos comunhão com Ele. Ele está batendo a porta do seu coração, irmão. Se aquiete para ouvir a palavra de Deus, se aquiete para ouvir a palavra de Cristo através da meditação da palavra, da oração. Se aquieta o seu coração no Senhor, irmão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, diz lá no Salmo 46. Deus quer que você se aquiete nele, que você espere confiantemente no Senhor. Aquieta aos pés do Senhor Jesus, irmão. É a melhor parte da vida cristã. Antes de nós fazermos as coisas para Deus, nós temos que nos aquietar, renovar nossas forças no Senhor. Até o próprio Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, Ele se retirava para lugares solitários, alta madrugada, para ter tempo com Deus, Deus Pai, comunhão com Deus Pai. Então nossa vida cristã, irmão, deve ter prioridade adorar ao Senhor Jesus, adorar o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e centrado na pessoa de Cristo, né? Uma vida cristã que não valoriza a adoração a Cristo não vale a pena ser vivida. Uma vida cristã que não se aquieta para adorar o Senhor aos pés de Jesus, para ouvir seus ensinamentos e adorar a pessoa do nosso Criador, Senhor da nossa vida, nosso Salvador, é uma vida imatura, é uma vida que não faz diferença no mundo, né? Então, o mais importante, irmão, daquilo que nós fazemos não é aquilo que as pessoas veem, não é aquilo que nós fazemos em público, mas é aquilo que nós estamos na intimidade com o Senhor. Isso que faz a diferença na nossa vida cristã. Deve ser a prioridade de todo cristão estar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos e adorando o Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que a fé em Cristo é mais importante do que boas obras. Que a fé em Cristo é mais importante do que boas obras. Versículo 39 e 42, né? Então tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos.
Maria quedava aos pés do Senhor para ouvir seus ensinamentos. Ela estava ali aos pés de Cristo, demonstrando a sua confiança no seu Redentor, Salvador. Cristo estava presente. Verso 42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que cremos, irmãos, vale mais do que o que fazemos. O que cremos vale mais do que o que fazemos. O conteúdo da nossa fé, né? Aquilo que onde nós colocamos a nossa fé, que é Cristo Jesus, nosso Redentor. A nossa fé em Cristo, nas suas promessas, vale mais do que aquilo que nós podemos fazer. O que Cristo fez por nós nos garante a salvação. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é que nos garante a vitória. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, no sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Os muitos serviços de Marta tirou sua atenção de uma só coisa: ouvir e aprender de Jesus. As obras religiosas, irmãos, muitas vezes têm a tendência de se tornarem mais importantes do que a própria fé. O que fazemos é essencial, porque é evidência de que nossa fé é viva e real, que é verdadeira, né? Pelos frutos conhece as árvores, né? Pelo fruto do Espírito nós conhecemos se aqueles são de Cristo ou não, né? Então Tiago 2,14 ele diz que a fé sem obras é morta, né? Mas a fé deve vir primeiro, depois as obras. As nossas boas obras, irmão, não nos justificam diante de Deus, e sim a nossa fé em Cristo. Romanos 4 e 5 ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Marta pensou no que ela poderia fazer por Cristo, em gratidão à salvação, à transformação que Cristo fez na sua vida, o seu Redentor. Marta pensou: o que eu posso fazer por Cristo? Essa é a tendência natural do homem. Nós pensamos que aquilo que nós podemos fazer por Cristo é tão ou mais importante do que o que Cristo fez por nós. Todo desequilíbrio na vida espiritual surgiu quando as boas obras se tornaram mais importantes do que a própria fé. Lembra do erro dos judaizantes lá de Gálatas, na época de Paulo, né, que insistiam que o antigo ritual da aliança, a circuncisão, era essencial para a justificação diante de Deus, para a salvação. Se vocês não justificarem, se vocês não guardarem, se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos, né? Nunca devemos pensar, irmãos, que nossas boas obras são mais importantes do que a obra que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Muitas vezes nós fazemos como Marta. Marta permitiu que sua ansiedade, sua preocupação, seu zelo por aquilo que ela podia fazer por Cristo fosse mais importante do que aquilo que Cristo fez por ela. Nós sabemos que nós somos salvos simplesmente pela fé. Lembra lá em Atos 16, 31, ali o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então simplesmente pela fé em Cristo nós somos salvos. Não é por guardar a lei, mas é por aquilo que Cristo fez por nós, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar, né? Então lá nos evangelhos conta a história dos dois ladrões que estavam ao lado de Cristo, e um deles ali no último instante da sua vida ali se arrependeu dos seus pecados, olhou para Cristo como Redentor e disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E na hora que aquele ladrão ali, um ex-ladrão arrependido, se morreu, ele entrou, o espírito dele entrou na presença do Senhor, na glória, no paraíso, na vida eterna, no céu, na presença do Senhor.
foi recebido na glória. Então nós devemos saber, irmão, que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos baseados na lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça salvadora, redentora. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? E ele diz que as obras vêm depois. Somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então devemos saber que somos salvos simplesmente, irmão, unicamente pela fé em Cristo. É por aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário que nos garante a salvação. É Ele que nos garante a vitória. É Cristo, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos da eternidade, eleitos em Cristo, remidos em Cristo, selados com o Espírito Santo por Cristo. Tudo está em Cristo. Esse texto, irmãos, de Marta e Maria, ele nos ensina que sempre que o trabalho para Cristo nos priva da comunhão com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo para a nossa vida. O trabalho de Cristo, irmãos, sem a comunhão, sem intimidade com Cristo, gera desequilíbrio na vida cristã, gera irritação, ansiedade, preocupação, espírito crítico para com o próximo. Começamos a apontar o erro dos outros, gera arrogância, soberba, legalismo, comparações, né? Nem sempre, irmão, estar muito ocupado com muitos serviços, mesmo que seja na obra de Deus, fazendo a obra de Cristo, significa que estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Os muitos serviços, irmão, eles só são edificantes para a nossa vida quando eles não nos afastam da doce comunhão com Cristo. O cristão precisa saber, irmãos, que mais importante do que fazer a obra de Deus é ter comunhão, é ter intimidade com Ele, é aquietar-me aos pés de Jesus para ouvir seus ensinos e adorá-lo. Precisamos ter cuidado, irmãos, com nossas escolhas. Há coisas que escolhemos fazer, mas essas coisas duram enquanto nossa vida durar. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir seus ensinos e adorá-lo, fazemos uma escolha que transcende o tempo e terá reflexos na eternidade. Devemos, irmãos, e precisamos ter prioridades na nossa vida, porque a vida é curta e passa rápido. Como a palavra de Deus diz, é como uma neblina que passa, como uma nuvem, passa rapidamente os nossos dias. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, para que andemos na presença do Senhor, para que tenhamos comunhão com o Senhor, que seja prioridade na nossa vida, aquietarmos na presença do Senhor e ouvir seus ensinos e adorá-lo. Deus nos criou para adorar Ele, para ter comunhão com Ele. Nós precisamos pensar o que é mais importante na minha vida, né? Investir meu tempo, meus esforços nisso, né? É importante para mim estar aos pés de Jesus, me aquietando aos pés de Jesus para adorar a Cristo. É minha prioridade, é importante para mim. Então devo planejar, irmãos, um tempo para estar em comunhão com Ele, para ouvir os ensinamentos de Cristo, estar aos pés de Cristo, ouvir seus ensinamentos e adorá-lo, né? Precisamos. Esse texto nos ensina que Marta e Maria, as duas eram verdadeiras cristãs, irmãos. Mas é importante aquilo que nós fazemos para Deus. Nós temos muitas coisas para fazer para o Senhor. Temos que proclamar o Evangelho,
aos perdidos, temos que ajudar, cooperar, ser cooperadores do Evangelho na igreja. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, cada um tem que cumprir o seu chamado, aquilo que Deus chama você para fazer. Mas antes de nós fazermos, nós precisamos nos aquietarmos, quedarmos aos pés do Senhor, né? Jesus, Ele quer ter comunhão conosco, irmãos. Ele quer que nós tenhamos prazer nele, né? Jesus está de braços abertos, nos esperando, né? Mais importante, irmão, do que nós ficarmos nas atividades, ativismo, na correria, é ter comunhão com o nosso Deus. A vida cristã que glorifica a Deus, primeiro passa pela intimidade, pela comunhão com o Senhor, né? Podemos só ser cheios do Espírito Santo quando nós temos intimidade com o Senhor. Que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar aos primeiros passos na nossa caminhada cristã, irmão, e pararmos diante da palavra de Deus, né? Termos prazer nos ensinos da palavra de Deus. Jesus nos fala através da sua palavra, né? Então que Deus nos abençoe, né? Que mais importante do que realizações, irmão, fazer 1000 coisas, é estar aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conduza a essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele. Deus abençoe, um abraço.